Bom, imagino que talvez sua loja, o seu atacado, esteja até vendendo bem. Você está ali o mês inteiro no corre, vê as vendas chegando no dia a dia, semana a semana. Quando chega o final do mês, você acaba se perguntando aonde foi parar o dinheiro. Calma, que hoje eu vou te explicar e como você pode resolver esse problema. A origem desse problema é um só: a falta de planejamento financeiro. Falta de planejamento financeiro, ele te traz essa sensação de não saber para onde está indo os teus recursos. É você vender o mês inteiro, faturar bem, e quando chega na hora de você ver a rentabilidade do teu negócio, do teu atacado, da tua loja, você não conseguir identificar e gerar uma certa frustração de você trabalhar tanto e não ver a margem esperada. O planejamento financeiro, ele vai além de anotar as despesas, de anotar o que entra, o que sai. Planejamento financeiro é ter metas claras, é definir com clareza onde você quer chegar, onde você está e o que fazer para atingir esses objetivos. Muitos lojistas, eles operam no feeling, sabendo o que vai acontecer, como vai acontecer por experiência de mercado. Mas a partir do momento que você trabalha sem ter clareza nos dados, isso te gera um perigo. Por quê? Porque a partir do momento que você opera apenas conhecendo o mercado, qualquer mudança de mercado, ele pode gerar um impacto negativo na tua operação, justamente porque você conhece um modo operante, mas as adversidades elas não são controláveis. E a partir do momento que você consegue definir as metas para lidar com essas adversidades, é muito mais tranquilo. A regra para qualquer mercado é uma só: sem meta financeira clara é igual sem direção. Por que isso? A meta não vai ser vender mais, não vai ser faturar mais. É o quanto eu quero vender, o quanto eu quero faturar, o quanto eu quero ter de lucro. Então, quando você começa a ter clareza nesses objetivos, você consegue ter um planejamento adequado à sua realidade, aquela tua meta definida. Você consegue extrair da tua equipe ou de si um desempenho melhor, focado, sempre buscando um objetivo específico. Um exemplo claro disso é você definir quanto que você quer lucrar. Ou você quer lucrar 10 mil, quanto você precisa vender? Qual o volume de vendas que você precisa ter? Qual o período que você definiu essa meta? Então, quando você realiza um planejamento financeiro, todas essas questões, todas essas variáveis são levadas em considerações para que você consiga ter efetividade e sucesso naquele planejamento específico. É muito comum dentro do mercado da moda as pessoas venderem mais, trabalharem no escuro e não saberem quanto estão lucrando ali mês a mês, no seu trimestre, no seu semestre, no seu ano. Então, assim, a partir do momento que você entende que você precisa ter esses dados em mãos, que você precisa alocar tempo e disponibilidade para poder estar entendendo os números do teu negócio, o jogo muda completamente para você. Existe uma problemática muito grande que é medir o sucesso do teu negócio a partir do faturamento. Ganhar dinheiro não é sinônimo de lucratividade. Pô, como assim, Matheus? Eu tô ganhando dinheiro e você está dizendo que isso não é bom? Não necessariamente. Se você está faturando muito, mas tem despesas equivalentes ou um custo muito alto, você não vê a lucratividade, não vê rentabilidade no seu negócio, isso não necessariamente é bom. Então, tá na hora de você sentar, ir para a parte estratégica e começar a planejar. Então, eu estou lucrando 60 mil, mas quanto desses 60 mil estão no meu bolso? Quanto desses 60 mil é lucro de fato? Então, você precisa reavaliar tudo o que está acontecendo ali dentro para que você consiga traçar um planejamento que faça sentido para a tua realidade e que você consiga executá-lo. Não adianta também fazer um planejamento mirabolante e não ter como executá-lo, ou por não conseguir, por trabalhar e ficar sobrecarregado, ou por tua equipe não comportar aquele planejamento, ou simplesmente ser muito robusto em um dado momento.
a curto e longo prazo você não conseguir executá-lo, porque você já começou um planejamento extremamente complexo e não vai conseguir dar conta dele. Então começa simples, um planejamento tranquilo. Primeiro você planeja o seu mês, dentro do mês planeja as semanas, dentro das semanas vai quebrando objetivos para serem cumpridos no dia a dia. E isso vai facilitar, isso é planejamento, não é eu vou vender 50 mil e no final do mês eu vendi 30 e me frustrar com isso. Não, é você fazer um planejamento claro, realista e ir executando. Muitos lojistas eles já começam o mês de maneira errada. Pô, mas como que é começar o mês de maneira errada? É não ter um planejamento de vendas muito bem definido, é não ter metas claras para o quanto eu quero vender, é não ter um controle de estoque, saber quando precisa comprar, quando não precisa. Então, estoque encalhado, precificação errada, se basear no concorrente. Tudo isso são coisas que levam a começar o mês de maneira errada. Você precisa ter um planejamento financeiro para que você consiga executá-lo da melhor maneira possível. Como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo claro. Sabemos que junho e dezembro são sazonalidades que os picos de vendas naturalmente são mais altos. Como é que está o teu planejamento em relação a isso? Como que você está contratando para esses períodos? Você precisa contratar? Como que está teu estoque? A negociação com teu fornecedor? Você se preparou para isso? Ou você simplesmente chegou o momento, você comprou, falou, vou vender. E do nada você está lá. Junho passou, o estoque ficou encalhado. Dezembro passou, o estoque ficou encalhado. Daí você tem que dar um jeito de fazer uma queima de estoque para revender essas peças para que você consiga recuperar o dinheiro investido para reinvestir em outro período. Então, isso não é planejamento. Isso simplesmente você está fazendo o que todo mercado faz, que é ir conforme a onda. E se você faz isso, você acaba tendo um prejuízo. Às vezes, quando eu falo prejuízo, não é um prejuízo financeiro, mas é um estresse desnecessário, uma liquidação desnecessária, onde você poderia ter planejado melhor, poderia ter previsto algumas situações que só um planejamento financeiro pode te proporcionar. Previsibilidade e metas semanais vão salvar o teu negócio. As metas mensais, o planejamento mensal, ele é extremamente importante para você ter um norte, mas você precisa ter um planejamento semanal. Você precisa entender como que vai ser semana a semana. Digamos que em um determinado mês você sabe que vão ter 2 semanas boas e 2 semanas ruins. Isso já te dá uma previsibilidade de o que esperar de faturamento. Então, você consegue alocar melhor as verbas de marketing, você consegue extrair o melhor da sua equipe de vendas, você consegue ter uma previsibilidade de faturamento muito mais assertiva do que se você não fizer um planejamento. Concorda comigo? Então, você sai à frente do seu concorrente, você sai à frente de diversos lojistas dentro desse mercado, simplesmente por ter planejado e adequado a realidade da tua empresa a um planejamento no papel e seguindo ele de forma fiel. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente não está falando de você sentar, perder horas fazendo planejamento, projeções e afins, não. É ter clareza no que você espera, a lucratividade esperada e trabalhar para que isso aconteça. Para trabalhar de forma inteligente, você precisa planejar. Não tem outro caminho. Se você não planeja a médio e longo prazo, você vai ter problemas. Quando falamos sobre planejamento financeiro, vai muito além de saber o quanto eu quero ganhar, quanto eu quero faturar, quanto eu vou gastar, quanto eu posso gastar. Isso alinhado ao teu emocional vai te fazer como empresário, como lojista, atacadista, a sair do modo eu preciso agir para o modo eu preciso planejar e tomar uma decisão. Quando tratamos de tomadas de decisão, estamos falando de eventualidades que podem ocorrer durante o mês, mas que você tem um planejamento claro que se aquilo ocorrer está tudo bem, você não vai precisar se preocupar,
porque você tem um planejamento muito claro e aquela adversidade não vai impactar no que você planeja a curto e longo prazo. Um exemplo disso é, em um dado momento, o teu concorrente, ele começa a majorar ali a margem e vende o mesmo produto que você 30% mais barato, 40% mais barato. Ele está sacrificando a margem dele, mas você não precisa sacrificar a sua. Então, a partir do momento que você faz esse planejamento, você dorme tranquilo. Quem planeja dorme tranquilo. Isso é um fato em qualquer mercado. Então, esse tipo de situação não vai te atingir como poderia te atingir em épocas anteriores, que o fato de você comprar e ver o seu estoque acumulando e precisar dar um fim e ele vender ele para que você consiga recuperar aquele dinheiro para reinvestir, não vai acontecer mais. Porque você planejou as suas compras, você planejou em determinado período você ia ter um estoque X, você precisava ter um estoque X, seja um pouco mais elevado, um pouco menor. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter essa perspectiva de mercado, o jogo muda para você. Então agora você já entendeu que precisa planejar, que precisa ter uma execução ali por trás e o planejamento é importante. E para você ser empresário e ter rentabilidade, você precisa não só executar, não estar só ali no campo de batalha o tempo todo. Você precisa ter estratégia, você precisa pensar, você precisa saber o como, o quando e o onde. E agora imaginemos que você planejou, executou e colheu os frutos. E o que é que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou distribuir, eu vou retirar para minha pessoa física, eu vou estar reinvestindo, o que é que eu vou fazer? Porque a segunda etapa é fiz, funcionou e agora? Quando você tem um lucro e não sabe o que fazer com ele, você volta para aquele ciclo de eu estou vendo o dinheiro entrar, mas eu não estou vendo a rentabilidade, para onde ele está indo, o como ele está indo. Quando você dá um direcionamento para o que você vai fazer, você consegue ter uma satisfação maior, seja distribuindo para você, seja reinvestindo na sua loja, seja reinvestindo no seu modelo de negócio, seja expandindo. Você precisa saber o que é que você vai fazer com esse lucro. Negócios de moda que planejam e executam com clareza superam aqueles que apenas correm atrás da próxima venda, que não sabem como vão começar no próximo dia. Então, a partir do momento que você começa a planejar, começa a ter uma visão estratégica do teu negócio, começa a ter domínio do teu controle financeiro, você começa a sair na frente do mercado e ter um diferencial. Você consegue ser competitivo de verdade. Você consegue negociar com os teus fornecedores. Você não fica dependente de precificação de concorrente teu. Você começa a ter autonomia e dominar o game. Eu imagino que seja um dos teus principais objetivos como empresário nesse ramo. Então, só recapitulando, a partir de agora, você começa a planejar. Então, eu quero faturar 60 mil. Para eu faturar 60 mil, quanto eu quero ter de lucratividade em cima desses 60 mil? Eu quero ter X de lucratividade. Se eu preciso ter X de lucratividade faturando 60 mil, quanto que eu preciso faturar por semana? Dentro dessa semana, são semanas boas para esse faturamento? Como que eu posso investir melhor no meu marketing? Como que eu posso cobrar melhor do meu time de vendas? Então, tudo isso envolve um planejamento financeiro. Bom, se sabendo que você precisa realizar esse planejamento, você entendeu o que, o como, mas ainda assim precisa de ajuda para estar estruturando, adequando a tua realidade, entre em contato conosco, iremos estar te ajudando nessa personalização, iremos estar te dando esse norte que você precisa e mudando, né, a tua realidade dentro do mercado, que talvez seja a combustão que você precisa para virar o game e fazer acontecer.